gente? Bueno, não é mesmo? Bom, no vídeo de hoje, gente, eu quero conversar com vocês sobre um assunto um pouco polêmico, que é assunto sobre religião, tá? Normalmente, esse é um assunto que eu evito trazer aqui no canal, porque assim, cada pessoa tem sua crença, cada pessoa acredita numa coisa, cada pessoa se identifica com uma religião diferente, não é mesmo? Só que no vídeo de hoje, gente, eu quero abrir meu coração com vocês em relação a isso. Por quê? Porque assim, gente, tem um vídeo aqui no canal que é alguns fatos sobre mim, onde eu falo nesse vídeo que eu não tenho religião específica, porém eu acredito em Deus. E isso gera algumas dúvidas, alguns questionamentos. Vira e mexe aqui no canal por conta das pessoas novas que vão chegando aqui, me manda mensagem porque assiste esse vídeo. Então tá aqui, tá, gente? Vamos lá. Gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Por muitos anos da minha vida, eu vivia dentro da igreja, tá? Porque a minha mãe, gente, ela sempre foi por muitos anos uma católica fervorosa, beleza? E minha mãe, ela só começou a mudar a cabeça dela, a mentalidade dela depois que a minha irmã nasceu, sabe, gente? Porque a minha irmã, pra quem não sabe, ela tem síndrome de Down. Então, por causa da minha irmã, a minha mãe mudou muito e eu dou graças a Deus, porque, gente, às vezes, assim, não é querendo ser desrespeitosa, mas às vezes era um saco, sabe? Eu nunca me identifiquei, gente, com igreja, com religião, porque, querendo ou não, na minha opinião, tá? Se você não concorda com ela, não tem problema algum, mas eu peço respeito também, tá? Em relação à minha opinião. Mas eu acho que, às vezes, gente, a religião, ela prende a gente numa bolha minúscula. E sair dessa bolha é muito complicado, sabe? E assim, além da minha mãe ser uma católica fervorosa por eu sempre estar na igreja, eu vivia rodeada de pessoas também que eram extremamente fervorosas e chegava a ter até um certo preconceito religioso, né, galera? E uma coisa que eu vou falar pra vocês já no começo desse vídeo é que assim, gente, eu vim com um dom nessa terra que Deus me deu, que é falar com espíritos, falar com seres de luz, tá? Os mentores espirituais, tá, gente? Eu vim com esse dom. Já aconteceu muitas vezes, gente, de eu estar conversando, assim como eu tô conversando com vocês, e a hora que eu dou por mim, que eu percebo, a verdade é que não tinha ninguém do meu lado, e todo mundo já tá me olhando com aquela cara assim, ó. Sabe, já aconteceu diversas vezes comigo. Vou até dar um exemplo aqui que aconteceu comigo quando eu era criança. Quando eu era criança, gente, eu conversava com o meu tio. E esse tio que eu conversava, eu nunca cheguei a conhecer ele porque ele morreu muito cedo. Ele morreu, se não me engano, com 16, 17 anos. E minha mãe só foi me ter com 31 anos, entendeu? Ela e meu pai casaram com 30 anos. Então, assim, eu nunca conheci esse meu tio. E quando eu era criança, eu vivia conversando com ele, eu vivia brincando com ele. Que é o meu tio César, tá, gente? E esse é um bom exemplo. Outra coisa que acontecia comigo direto, gente, é que, por exemplo, uma coisa que eu não gosto é cemitério. Já aconteceu também de um parente falecer e a gente ir no cemitério, obviamente, ver lá esse parente e eu ficar conversando lá com o espírito. Só que eu tava vendo aquele espírito na sua forma humana. E aí, quando eu dei por mim, todo mundo tava assim, os meus primos estavam com aquele olhar de julgamento, sabe? Ficando assim, ela tá doida, porque realidade seja dita, as pessoas olham uma outra que tá falando assim, aparentemente sozinha, já vem com aquela coisa, tá doida, tá louco, uma coisa que eu não gosto muito desse termo, mas a grande maioria usa, né? Infelizmente, existe muito preconceito religioso quando a gente fala que conversa com os espíritos, né? Porque por conta, às vezes, da religião, né? Que a pessoa já cresce naquela crença que falar com os espíritos é uma coisa maligna, do mal, né? Só que aí chega lá, tem a irmã da revelação, que a revelação dela é quase uma santidade, né? Enquanto o outro que fala com o espírito também tem revelação, não é uma coisa já maligna. E existe muito esse preconceito religioso, infelizmente. Não dá pra falar que não existe, porque existe sim. O que acontece existem igrejas, tanto católicas quanto evangélicas, que são mais liberais, que realmente respeita, que acolhe, que não fica julgando. Mas também existem tanto igreja evangélica quanto igreja católica que são mais tradicionalistas, mais reservadas, que preferem condenar. Eu vou compartilhar aqui com vocês uma coisa que aconteceu comigo quando eu era muito nova, tá, gente? Quando eu tinha mais ou menos 16, 17 anos, eu fiz uma amizade na escola com duas irmãs, que elas eram gêmeas, e elas eram de uma igreja evangélica tradicionalista. E o que acontece, gente? Elas ficaram sabendo que eu conversava com os espíritos através de um boato que se espalhou na escola, né? Porque, assim, muita gente me pegava falando, às vezes, assim, sozinha, aparentemente sozinha, né? Só que, na verdade, eu tava conversando com o espírito, eu tava trocando uma ideia ali com o espírito, só que pra grande maioria das pessoas,
eu tava sendo louca, né? Porque é que nem eu falei pra vocês, é o termo que a galera usa. Eu tava sendo louca, eu tava delirando, coisas do gênero. E aí, quando me questionaram, eu falava assim, não, gente, tô conversando com o espírito, tem um espírito aqui, né? E eu ficava conversando, trocando uma ideia. Só que assim, o que aconteceu? Começou a espalhar um rumor na escola que eu era bruxa, uma coisa assim. E essas meninas vieram conversar comigo porque, a princípio, elas tentaram me converter, né, gente? Porque, né, na cabeça delas, nesse tempo que elas me conheceram, elas achavam que elas deveriam salvar a minha alma, uma coisa assim. Só que à medida que elas foram me conhecendo, tendo uma convivência maior comigo na escola, elas foram percebendo que, na verdade, realmente é um dom que Deus me deu. Porque, né, gente, é um dom que Deus me deu e é um dom que eu gosto muito, que eu prezo muito. Mas, como eu falei, infelizmente é um dom que eu não coloco muito em prática por conta do preconceito da grande maioria das pessoas. Lembrando que não é toda religião e não são todas as pessoas que têm preconceito, tá? Então, o que acontece, gente? À medida que elas foram convivendo comigo, elas foram vendo que não era nada daquilo, que realmente era um dom que eu tinha, tudo e tal. Elas percebiam também que eu não ficava tentando converter elas ou algo do gênero também, sabe? Tentando afastar ela das igrejas. Então, elas perceberam isso também de mim. E aí, elas compartilharam no grupo de jovens da igreja delas sobre a minha pessoa. E eles ficaram curiosos sobre mim e me convidaram para ir lá. E como eu sou uma pessoa muito de boa, tá, gente? Eu não ligo, por exemplo, se você for da Umbanda, do Candomblé, do Espiritismo, você me chamar pra ir, eu tô indo, porque eu não tenho preconceito religioso, sabe? Eu tô indo lá, tô indo junto. Então elas me convidaram, eu acabei indo, onde eu acabei conhecendo os jovens da igreja e a gente acabou tendo uma conversa muito bacana. É claro que alguns olharam meio torto pra mim, não gostou muito da minha pessoa, mas a grande maioria gostou de mim. Só que eles acabaram compartilhando isso com os pais deles e os pais deles já eram mais tradicionalistas, né? Vieram pra cima de mim com tudo, só que aí eles acabaram me conhecendo e perceberam também que não era assim. Só que o que aconteceu, gente? O que aconteceu foi o seguinte, o pastor da igreja ficou sabendo desse rebuliço todo e ele acabou me convidando, pedindo para as meninas me convidarem para ir no culto que ia ter no domingo, se não me engano. E aí eu fui também de boa tranquilidade, na paz do Senhor, só que chegando lá, gente, esse pastor, ele começou a falar, me acusar, na verdade, na frente de todo mundo ali da igreja sobre bruxaria. Que eu tava tentando converter, que eu tava tentando levar as almas daquelas pobres pessoas indefesas pro mal e uma coisa assim, sabe? E esse pastor, gente, eu lembro tão bem disso que depois do culto, né, quando acabou lá que eu tava saindo da igreja, ele veio e ficou me enchendo o saco, fazendo ladainha, me acusando de bruxaria. E ele juntou outros 2 pastores, mais uma pastora contra mim. Então ficou assim, gente, 4 igrejas evangélicas contra a minha pessoa. Lembrando que não são todas as igrejas evangélicas que têm essa mentalidade, tá? Eu lembro até, gente, que esse pastor ficava sugerindo realmente de tacar fogo em mim, fazer uma fogueira e queimar a bruxa, né? Que no caso era eu, da cabeça dele, claro. Não que também ser bruxa é uma coisa ruim, tá, gente? Porque temos a bruxaria natural aí, temos a Wicca, então tá tranquilo, né, galera? Tá tranquilo. E o que acontece, gente? Eu sofri esse preconceito religioso, tá? Foi assim, gente, essa perseguição comigo durou muito tempo. Durou, se não me engano, acho que uns 2, 3 anos, mais ou menos. Eu fiquei sendo perseguida pelas essas igrejas evangélicas, tá? Infelizmente. Só que quando eu ia visitar essas igrejas que as pessoas me conheciam, elas percebiam que eu não era nada daquilo que aqueles pastores e pastora ficavam falando, sabe? Que eu era totalmente o oposto daquilo que eles ficavam fazendo a galera ali da igreja acreditar, sabe? Só que através desse preconceito religioso, gente, foi onde eu decidi pesquisar mais a fundo sobre religião, pesquisar mais a fundo sobre a Bíblia. E uma coisa que eu percebi, Priscila percebi, tá? É que, na verdade, assim, gente, todas as culturas têm a sua religião, né? E todas elas acreditam em um ser maior, que é aquele ser que criou o universo, que criou tudo. E, na verdade, eu percebi que esse ser maior, na verdade, é Deus. Só que cada cultura coloca ele de uma maneira diferente, dá um nome diferente para ele, mas na verdade é tudo o mesmo o Deus, sabe? É tudo o mesmo Deus, o único Deus. Então, através dessa minha percepção, tá, gente, eu entendi que na verdade eu não precisava ter uma religião específica, porque por muitos anos
eu ficava muito triste de eu não me identificar com nenhuma religião. Eu acho que a religião, assim, que eu mais identificava, que eu ainda nem acho que seja necessariamente uma religião, é o espiritismo, sabe, gente? Eu sempre me identifiquei muito com o espiritismo. É claro que tem algumas coisas, assim, que pelo que eu estudei eu não concordo muito. Às vezes eu assisto vídeos de algumas galeras que são espíritas, que eu não concordo muito, mas, assim, eu não fico julgando, sabe? Então, através disso, dessa minha experiência e através de eu pesquisar, fazer estudos, eu percebi que eu não precisava me integrar em alguma coisa para ser aceita pelas pessoas. O importante é sempre a minha opinião. E eu nunca falei desse assunto aqui no canal por conta dessa questão de preconceito religioso, porque assim, cada pessoa acredita numa coisa, cada pessoa segue uma coisa. Infelizmente, tem pessoas que ao ver esse meu vídeo já vão falar assim: ai, você tem que se converter porque a sua alma vai ser condenada. Mas aí eu fico naquele questionamento, mas quem tem que me julgar é Deus, sabe? Deus me deu esse dom, entendeu? Então quem tem que me julgar é Deus. Sabe, gente, eu não gosto muito dessa questão da galera ficar tentando converter como se essas pessoas fossem Deus, sabe? Uma coisa que sempre me incomodou foi muito isso. Então, por conta disso que eu não conversava sobre esses assuntos aqui no canal. Só que eu percebi que foi se tornando necessário, porque cada vez mais que chega uma galera nova e assiste esses meus vídeos, surge mais questionamentos. Então tá aqui, tá, gente? Eu acredito em Deus, porque eu sei que Deus existe. E assim, eu não sigo religião porque eu não me conecto com nenhuma, e eu vejo que, na verdade, na minha opinião, não precisava ter necessariamente religião. O que acontece no meu ponto de vista é que assim, uma pessoa entende uma coisa sobre a Bíblia e começa a pregar, né, a falar sobre aquela opinião dela. E aí, se tiver gente que concorda com a visão dessa pessoa, a galera segue. Então aí surge uma religião. Tanto é que a igreja evangélica, se eu não estou enganada, ela tem vários tipos de igreja evangélica. Tem aquelas que são mais tradicionalistas, mais liberais, tem aquela lá que você tem que usar uma saia gigante, ficar com aquele cabelão assim. Cada uma segue uma coisa, tá, gente? Porque cada um tem o seu ponto de vista e cada um fala a sua opinião e tem gente que vai se identificar. Então, através disso, acaba surgindo as religiões, né, gente? Então, assim, eu não me identifico com nenhuma. E, assim, eu também não sou aquele tipo de pessoa que, por exemplo, assim, eu fico pregando também a minha visão. Eu só falo da minha visão se alguém pergunta, né? Como eu falei naquele vídeo, eu tô vindo aqui fazer esse vídeo aqui, apesar de ser muito tempo depois. Eu já sofri, gente, muito preconceito religioso, tá? Também dentro da igreja católica, eu já sofri muito preconceito religioso. E é muito complicado, né? Você crescer dentro da base de uma determinada religião e ver que as pessoas dessa base, dessa religião, não te aceitam também, elas te condenam, porque elas não entendem o que você tem, então na visão delas, por elas não entenderem, significa que é algo ruim, algo maligno, sendo que não é, né? Porque através, gente, da minha espiritualidade, né, através dos meus mentores de luz, eu já ajudei muita gente, já ajudei muita galera, já, assim, através deles eu já realmente, assim, salvei vidas, entende? Então, pra mim é uma coisa muito boa. Infelizmente, a maioria das pessoas não vê assim, né? O que é uma grande pena, na minha opinião. E é isso, gente. Se você gostou desse vídeo, se inscreva nesse canal, compartilhe com quem você quiser, deixe seu like e me siga nas redes sociais. Beijo, luz, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau!